Cabeça para cima, hoje conversando com você aqui, aproveitando nossos especialistas para deixar para você algumas dicas de como usar bem esse dinheirinho que chega extra aí no final do ano, 13º salário. Você já sabe o que fazer com o seu, já decidiu? Vai aproveitar alguma das dicas colocadas aqui? Para mim, a melhor dica de hoje foi a dica de que a gente tem que fazer tudo para viver bem e ser feliz. Com 13º, sem dívidas, não vivendo só o momento presente, mas pensando aí numa trajetória, né? Pensando no ano inteiro, afinal de contas, dezembro é o mês de maior grana entrando, mês de maiores dívidas, como você falou. Chega o início do ano também dívida pela frente, né? Porque quem tem carro IPVA é o momento de IPT, dívidas pela frente, escola dos filhos, etc. Mas tem aquela questão, aquelas pessoas que, muitos de nós, que o salário, o dinheiro de cada mês é para cumprir o mês. Como é que a gente fala em poupar? É possível? É verdade. Bom, eu acho, não sei se é o pensamento dos meus amigos aqui, mas eu acho que sempre a pessoa tem que buscar, com criatividade, uma forma de tentar reduzir os seus custos. Quer dizer, ou procurar receber mais ou diminuir os seus custos. Então, às vezes mudando de uma casa, às vezes adquirindo um carro de menor custo, não é? Então, existem várias formas que, de repente, pode ajudar ela a ter um custo menor e, com isso, manter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de folga, né? Isso seria o ideal. Às vezes nem sempre é possível, mas eu acho que ela tem que buscar isso o máximo possível. Porque é muito importante a poupança no momento que nós vivemos uma incógnita, né? Não sabemos amanhã o que pode estar acontecendo, a necessidade que vamos ter que recorrer para uma emergência. Buscar Então, formas muito alternativas. importante isso. Oi? Isso aí. Buscar formas Não alternativas, é? tentar reduzir Eu acho o que seria o olhar, ideal. é a sua dica. Ideal. Celeste, pergunta complexa, mas vamos lá. Acho que existe realmente um dogma para as pessoas pouparem, e pouco se discute em relação à capacidade de poupança. Mas será mesmo que todo mundo consegue uma capacidade de poupança, consegue economizar 10%, 15% do seu salário mensalmente? O que acontece, acho que esse tema é muito discutido, porque, na verdade, se a gente for analisar, a poupança está mais nas mãos do indivíduo do que a capacidade dele de gerar mais renda. Né? Por exemplo, ele tem um emprego, ele tem o salário dele X. Né? Em relação às despesas dele, se ele come um filé mignon, ele pode diminuir um pouquinho, comer uma carne mais barata. Se o filho está numa escola de inglês de nome, ele pode reduzir e diminuir a frequência das aulas ou uma escola de inglês mais barata. O que eu quero dizer é que o controle da despesa está mais nas mãos do indivíduo do que a capacidade dele gerar mais renda, gerar mais receita. Então, por isso esse dogma, essa discussão da poupança. Todos nós interagimos com pessoas que são ricas, que são pessoas classe média, pessoas mais pobres, todos nós interagimos nesse meio, né? Mas a gente não pode cometer o erro de querer viver a vida de consumo do outro. Né? Então, nós que somos classe média, temos um amigo que seja rico, etc. e tal, a gente não pode se deixar contaminar pelo nível de consumo daquela outra pessoa. Né? A gente tem uma renda e tem uma realidade que tem que casar, uma realidade de consumo que tem que casar com aquela renda. Isso vale para todos os estratos sociais. Né? Então, todo mundo tem o desejo de ter o bem, de consumir, de comprar, etc. e tal, e de poupar. E isso tem que ser feito em regra, em toda essa linha. E poupar para uma pessoa que tem uma renda baixa, ela vai ter o mesmo significado e vai trazer a mesma felicidade do que poupar para uma pessoa que seja classe média. Então, a gente tem que encaixar os nossos padrões de consumo dentro do extrato social que a gente está, tentar evoluir, etc. e tal, mas a gente tem que ter um padrão de consumo que seja compatível com o mundo que a gente vive, né? E não espelhar
ali no mundo do outro, né? E para isso a gente tem que achar o espaço para poupança, independente do salário que eu estou ganhando. Tá? Então eu acho isso. Porque é uma postura de prudência, uma né? postura Na hora de prudência. da necessidade é importante que a gente tenha alguma forma, algum lugar para recorrer. Ser proporcional, como ele está dizendo, né? Se eu ganho R$1.000, eu vou aproveitar R$100, se eu ganho 100 mil... Uma amiga telespectadora, ela me mandou uma mensagem até dando uma dica que eu quero compartilhar aqui. Ela diz, olha, o salário não dá para chegar até o final do mês, não tem como baixar conta nenhuma, porque as crianças já estão em escolas públicas. Assim, toda a história de não tem muito como fazer nada disso, não. Mas pela vontade de poder ter alguma coisinha extra e guardada. De vez em quando ela fazia trabalhos manuais, vendia uma coisinha qualquer, saía do círculo vicioso e aquele dinheiro ela guardava para que pudesse ter uma garantia para o momento da necessidade. Em comportamento, a gente chama isso aí do conforto, né? Exatamente. Então, ela busca com criatividade uma alternativa de aumentar a sua renda. Isso é importantíssimo hoje em dia. Exato. E o 13º salário pode ser aí um momento de oportunidade para isso, né? Para essa virada. Para essa virada, para a gente começar a ter esse tipo de poupança. Reserva. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação. Adorei conversar com vocês hoje aqui. Obrigado, Celeste. Nós que agradecemos. Perfeito. Obrigada mesmo a cada um de vocês. Obrigada a você também que está em casa, participou conosco. O nosso recado está dado. Os nossos especialistas tiveram a atenção aqui de conversar com você. Agora, é isso aí, né? Como é que é? Está muito mais na gente poder provocar o movimento do que no sistema como um todo, né? Obrigada pela sua participação conosco. Terminamos o Cabeça para Cima de hoje com Leoni Werneck cantando para a gente. Aliás, é Leoni Werneck cantando para a gente, tá? Boa música no final do programa. Paz. A gente vê que a chuva era passageira. Depois da madrugada é que a gente vê que o sol se reacendeu. Depois do fim a gente aprende que existe um novo recomeço. Depois que tudo volta ao seu lugar, depois chegará pra você uma manhã, um novo sol, outros sonhos pra sonhar. Depois chegará pra você uma manhã, um novo sol, outros sonhos. Depois do temporal a gente vê que a chuva era passageira. Depois da madrugada é que a gente vê que o sol se reacendeu. Depois do fim a gente aprende que existe um novo recomeço.